Fala aí, canal. Tô estudando o roteiro. Tá. Um dos mandamentos, não posso levantar falso testemunho. O sentido é muito específico. Mentira com fins judiciais. Eu tenho vários estudos. Nós relativizamos a mentira. Mas e as parteiras egípcias? Que mentem ao faraó para salvar as crianças. Por exemplo, ética pragmática. Né? Mentira se torna um uso para conseguir um benefício. Ser odiado na Bíblia. Dá para educar uma criança sem mentir. Sem Papai Noel e sem Coelho da Páscoa. Claro que dá. Mentimos a todo instante por relações assimétricas de poder. Mentimos para sobreviver. Mentimos para não ferir o outro. Mentira piedosa é: eu escondo de você algo terrível. O que você esconde de mim? Nada piedoso. Essa risada foi foda, hein? E esse é mais um Platitudes. Com Gabriela Prioli e Leandro Carnal. Vamos começar com o Pitaco? Vamos. Eu leio o Pitaco então. Você lê? Temos aqui para iniciar um pitaco, alguém que nos mandou. Meu pai morreu há 2 anos, minha mãe tem 83 anos, é muito católica, daquelas de missa diária, e transformou a viuvez em devoção. Manda rezar missa de aniversário, reza pela alma dele toda noite. Para ela foram 60 anos de um casamento abençoado, o marido que Deus escolheu, as bodas de diamantes celebradas com a família inteira. Organizando o inventário, eu descobri que meu pai teve uma segunda família por quase 20 anos. Tem uma irmã de 19 que eu nunca vi. Ela sabe de mim. Eu paguei um acordo discreto para que nada chegasse à minha mãe. E hoje sou eu quem sustenta a mentira. Invento explicações para os documentos, desvio conversa, edito a memória do meu próprio pai, aos 83 anos, que bem faria a verdade a ela destruir no fim da vida os 60 anos que ela acha que viveu. O detalhe que me corrói. Minha mãe reza pela alma dele todos os dias. Bom, mais do que nunca ela precisa rezar pela alma dele. Né? Porque adultério é um crime grave. A sua mãe faz. Aliás, eu, se fosse filha, recomendaria mais missas pela alma e sacrifícios. Né? Ela pede a Deus pela salvação de um homem que ela não conheceu inteiro. Quem a gente conhece? Não conhece alguém inteiro Quem nunca. Conhece, né? Outro dia minha irmã me mandou mensagem. Ela só queria conhecer a família do pai. Eu não respondi. Minha pergunta: mentira do bem protege quem? Quem ouve ou quem conta? Gabriela. Puxa vida. Olha, eu também não contaria, não. Eu também não contaria. Eu não contaria e eu explicaria para essa irmã de 19 anos. Eventualmente eu a conheceria. Você, afinal de contas, você é a família do pai. Mas a sua mãe não é responsável pelo que o pai dela fez. Eu me solidarizo com ela, inclusive. Não acho que ela tenha uma relação necessária com a sua mãe. A sua mãe não faz parte da família dela. E eu não contaria. Eu deixaria a minha mãe viver o resto da vida com a ilusão da perfeição desse casamento de 60 anos. Eu adotaria a mesma postura. Essa é a mentira piedosa, né? Eu disse antes aqui do início do programa, meu pai morreu sem saber que tinha câncer. Eu fui contra, eu queria contar, mas meus irmãos e minha mãe votaram e os médicos achavam que com o quadro depressivo final dele, isto era bom. Mas vamos lá, tentando aprofundar um pouco, esse pitaco é bom. Ao julgar se sua mãe deve ou não saber, você está trabalhando com critério católico, só existem anjos ou demônios. Não posso contar para minha mãe porque ela verá que meu pai não foi esta figura maravilhosa. Bem, provavelmente sua mãe também não. Provavelmente, se você examinasse a vida da sua mãe, entenderia que ela também teve deslize, você também tem deslize. Um dos problemas da visão religiosa é que ela pressupõe bem e mal, ela não pressupõe o humano. Ou seja, o homem que sua mãe amou existe, foi o homem que amou sua mãe. Por 60 anos nas suas bodas de diamante. E sua mãe amou este homem, esse homem existe. Mas esse homem também amou ou esteve com outra família. E sua mãe também deve ter desejado outros homens. E você também já desejou outro pai e outra mãe. E também já desejou outras pessoas. Essa ideia de que eu não posso arranhar a imagem pressupõe uma imagem monolítica, de uma só cor, absolutamente monocromática, que é um pensamento religioso. As pessoas são tomadas pelas contradições. Eu não contaria porque eu acho que sua mãe não quer saber a verdade, porque eu duvido que uma relação em que tem uma filha de 19 anos e uma outra família, que uma mulher com a intimidade da sua mãe com seu pai não tivesse tido nenhuma pista, porque infelizmente os homens mentem mal, eles não apagam tantas pistas, ela não tivesse nenhuma pista. Ela não quis
ouvir esses indícios. Ela não desejou, é respeitar a vontade dela. Morra sem saber que houve indícios de um adultério. Carnal, sabe que para fazer esse episódio, eu fui pegar uns livros, um do Dan Ariely, que eu já tinha lido, e esse do Ian Leslie, que chama Born Liars, Mentirosos Natos. E ele começa dizendo, o livro começa dizendo sobre um estudo de 1980 de 2 primatologistas, Richard Barn e Andrew Withen, que mostraram que os primatas também mentem para levar vantagem. Então, aprendi isto no livro do Yuval Harari, eu não sabia. Eles estão ali procurando comida, isso. né? Os chimpanzés jovens, e aí vem um chimpanzé mais velho, eles param, disfarçam, assim, ficam ali como se nada tivesse acontecendo, e quando o chimpanzé mais velho sai, eles voltam a cavar para procurar comida. E o que eles defendem é que esse tipo de engano exige inteligência, então eles precisam de timing, eles precisam escolher os gestos e a postura corretos para conseguir enganar o chimpanzé mais velho. E aí eles defendem que a inteligência humana evolui diretamente a partir desses cenários de engano bem-sucedido. Então, que mentir para nós é natural, que nós nascemos mentirosos e que a nossa espécie se beneficiou desse comportamento de engano e a gente evolui a partir dele, a partir dessa avaliação de quando mentir, em quais situações eu tenho um dano potencial maior, como é que eu faço para enganar. Isso é muito interessante, né? Eu não sabia desse livro e me interessou muito, porque quando eu vi o Yuval Harari, porque eu sempre achava mentira um fato cultural e não um dado da natureza animal, ele conta que os primatas, os símios superiores, têm um código de comunicação muito complexo. E eles têm gritos, por exemplo, para avisar que vem um predador. Quando algum deles, eu acho que eram chimpanzés, descobre que tem um cacho de banana, ele grita anunciando um predador. E os outros pulam para longe e ele se beneficia desse cacho de banana. Exemplos para a gente pensar. A mentira é a chave das guerras. Ter descoberto como decifrar a máquina Enigma, a máquina de códigos do nazismo, ajudou a Inglaterra a vencer a guerra. Desembarcar na costa Normandia, 6 de junho de 1944, foi uma operação em segredo que movimentou milhares de pessoas. Em nome da verdade, eu devo anunciar aos nazistas: desembarcaremos na Normandia. Nós não queremos enganar ninguém, que seja uma guerra justa. Se eu fosse técnico de uma seleção, eu avisaria o inimigo qual o esquema que eu usaria para isso, se uma parte do segredo é isso. Nunca vai acontecer, mas se a sua casa fosse invadida e a Ava estivesse segura, trancada num quarto de segurança, daqueles quartos de socorro, totalmente vedado, e o bandido perguntasse: tem mais alguém na casa? Você diria: não, obviamente Mas não. Mas nem precisa chegar tão longe. Se eu estiver numa festa, eu tenho uma regra, uma pessoa chega, a maquiagem tá horrível, ou o penteado não tá adequado para aquele ambiente, ou ficou feio na pessoa. A pessoa me pergunta: tá bom? Se não for algo que essa pessoa consegue resolver naquele momento, em 5 minutos, eu vou dizer tá bom, porque eu prefiro que ela se sinta bem naquele momento e acho que, dependendo da nossa intimidade, porque eu quero bem, depois talvez eu diga: olha, naquele momento eu não achei que estava legal, mas quis que você aproveitasse a festa e esperei para te dizer depois, então talvez na próxima você possa corrigir. Tem uma coisa nesse comportamento de eu só falo a verdade também, que é de uma inabilidade social, né? Às vezes as pessoas são grosseiras, invasivas e inadequadas, e se defendem a partir dessa ideia de eu não minto, eu só falo a verdade, o que é uma mentira por si, porque você mente. Você não fala a verdade o tempo inteiro. Então, se você nesse momento está escolhendo causar um desgaste emocional na pessoa e se defendendo a partir dessa noção de sinceridade, eu acho que vale a pena repensar. No fundo, o livro que você indicou, ele indica o que a gente chamaria de um mitômano, um mentiroso compulsivo. E o mitômano que eu já encontrei é a pessoa. Eu já encontrei 2 pessoas mitômanas clássicas, um colega de trabalho e uma tia minha. Essas pessoas mitômanas, elas se transformam em alguém absolutamente impossíveis de serem detectadas, porque elas choram, elas se desesperam, elas gritam, elas acreditam no que estão falando, e ao acreditarem no que estão falando, elas se tornam quase que indetectáveis.
porque elas realmente acreditam no que estão falando. E isto é impressionante quando você entende, inclusive, o poder de manipulação de um mitômano na sua família e a graus de mitomania. Mas, para mim, o primeiro erro da mentira, que causa um dano ainda maior, é quando você acredita na mentira. Karnal, eu não vou lembrar, mas eu acho que é nesse mesmo livro Born Liars, e não no do Dan Ariely, que eu, enfim, fiz o arquivo aqui, mas está em algum dos dois, mas ela fala de um estudo, no início dos anos 2000, de um professor sino-canadense, Kang Lee. Ele foi avaliar essa questão do traço cultural que você falou. Então, se a cultura influencia na forma como as pessoas avaliam as próprias mentiras. E aí ele estudou crianças chinesas e canadenses, e perguntou para elas se faria sentido elas mentirem para uma professora sobre uma boa ação que elas tivessem feito, algo bom. Então dizer para a professora que não tinha sido elas, esconder essa coisa boa que elas tinham feito. E as crianças canadenses achavam que era um problema, que não podia mentir, porque é uma sociedade que valoriza não só a verdade, mas a realização pessoal. Então, se você faz uma coisa boa, você precisa assumir a paternidade desse feito, ou a maternidade desse feito. Precisa assumir que é seu, precisa dizer sobre aquilo. E as crianças chinesas admitiam essa mentira como uma coisa boa a partir da compreensão de que tem um valor superior de humildade. Então, quando você mente e diz que não fez algo considerado bom, você está sendo humilde. Então, elas interpretavam de maneira diferente essas mentiras. E aí, sobre acreditar, eu acho que tem coisas muito interessantes. Vou pegar um outro estudo aqui que é muito legal. Esse está no livro do Dan Ariely. Uns participantes num estudo foram encarregados de avaliar os próprios resultados de um teste ao qual eles foram submetidos. Então pensa que você assinalou ali as opções e é você quem vai conferir o gabarito e dizer para o pesquisador quantas questões você acertou. E diante dessa possibilidade de trapacear, eles trapacearam um pouco. Então eles melhoraram os resultados e substituíram algumas respostas erradas por respostas certas. Depois, esses participantes foram convidados a presumir, a avaliar, a prever quão bem seria a resolução de problemas de matemática deles num segundo teste. E eles avaliam na mesma proporção do teste adulterado, depois da trapaça. Então, eles passam a acreditar que a habilidade deles de resolver as questões matemáticas é a mesma habilidade daquela que eles sabem que é decorrente de uma trapaça. E esse fato da gente acreditar na mentira tem relação com a questão do teste do polígrafo nos processos criminais. Porque a gente vê, nos seriados principalmente, né, quando a gente vê Estados Unidos, os testes sendo aplicados para conseguir avaliar. Aqui no Brasil a gente tem em programas de televisão o teste de fidelidade, né? Mas nas séries americanas, muito essa coisa do interrogatório. É legal no Brasil usar no tribunal polígrafo? Não, e nem nos Estados Unidos plenamente aceito, porque o que eles começaram a verificar é não só que a nossa pressão arterial muda a partir de outros critérios, senão, não só se você está mentindo ou não, mas que quando alguém fala para você alguma coisa de uma maneira a conduzir o seu raciocínio a acreditar que aquilo é verdade, e aí a gente pode pensar nos mais diversos tipos de manipulação, na polarização a partir de líderes que sabem usar muito bem a linguagem, você consegue fazer uma pessoa acreditar numa mentira. Que a gente pode pensar na construção da memória e na construção da história também, né? Então, se você ouve sua mãe falar, por exemplo, como ela gostava de uma blusa roxa que você usou muitas vezes, e aquela blusa era, na verdade, verde, depois de algum tempo você pode começar, de fato, a acreditar que a blusa é roxa. E uma pessoa que é interrogada e que ouve de maneira exaustiva, por exemplo, a gente sabe que foi você que fez e aquilo vai entrando na cabeça da pessoa ao ponto dela fazer, inclusive, uma confissão falsa. E tem um caso famoso de 1999 que é chamado os Norfolk Four, que eles foram condenados pelo assassinato de uma moça chamada Michelle Moore Bosco, de 19 anos, e era uma confissão falsa. E depois o Innocence Project conseguiu mostrar, a partir de teste de DNA, enfim, que tinha sido uma outra pessoa, mas a partir dessa pressão, eles confessaram, e esse tipo de coisa o teste não consegue avaliar, porque eles realmente acreditaram naquilo.
Uma loucura, né? Eu acho que nós estamos imersos em representações, relações assimétricas, relações com poder, com professores, com chefes, com pais, elas vão implicar alguma negociação com a mentira. Para mim, eu acho que um grande espanto pessoal foram as ocasiões, como eu me lembro, em uma faculdade particular em São Paulo, na década de 90, em que eu tirei a prova de uma aluna que estava colando, mas ela estava com a prova, com a evidência. Eu tirei a evidência e a prova e disse, eu vou retirar sua prova, porque aqui a gente não admite fraude. E ela dizia, não, professor, eu não estava colando, isso era só um lembrete de estudos, não é cola. Eu disse, é cola porque você tem o resumo da matéria em um papelzinho e que é injusto. Mas o que é cola é subjetivo. É subjetivo. E você tem uma vantagem sobre... E ela batendo o pé e foi à direção dizer que só porque ela tinha o resumo junto, eu estava anulando a prova dela. E com uma tranquilidade muito espantosa, uma tranquilidade absoluta. E aí, isso me lembra uma vez na Ásia, não vou identificar o país para não caracterizar preconceito, em que eu perguntei para uma mulher que vendia um relógio de marca não sendo de marca. E eu perguntei para ela, por que você põe essa marca se não é uma marca famosa? Isso era, porque eu posso vender por mais dinheiro. E para ela, isto era tão lógico que se ela podia ganhar 2x, por que ela ganharia X dizendo a verdade, se o objetivo dela era ser comerciante? Ou seja, a mentira pressupõe uma determinada concepção de mundo. Porque eu conto crente que aquilo corresponde ao melhor benefício para mim. Vamos ao debate sobre ética pragmática. E eu conto também de acordo com a minha ideia de mundo, não é? Ou seja, eu sequer sou obrigado pela lei a produzir provas contra mim. Nos Estados Unidos não pode mentir, é perjúrio, mas no Brasil o réu pode mentir. Pode ficar em silêncio e pode mentir. Então, nesse caso, se eu vou me beneficiar de uma diminuição de pena ou até de uma absolvição, estou dizendo legalmente que mentir é lícito para um bem maior que a minha liberdade, que é eticamente duvidoso, mas a lei me dá esse amparo, que eu posso dizer isto. Eu posso dizer uma coisa dessas porque vai me beneficiar. E nós temos um compromisso... Nós temos um compromisso complexo com a verdade, porque para nós a fidelidade familiar supera a verdade. A fidelidade familiar para nós é o mesmo código da máfia. Ela supera Como a verdade. assim? Para proteger seu filho, sua mãe, seu marido, sua esposa, você deve e pode mentir para um policial, para nem que seja quem for, porque você tem uma fidelidade familiar que antecede ao critério da verdade. Ou seja, quem vai pagar esse preço do verdade a qualquer custo, que a verdade não existe, mas tem gente que faz esse discurso. Quem vai fazer isto? Mas será que a pessoa que faz esse discurso da verdade a qualquer custo já não mente aí? Porque sinceramente não acredito que nenhuma existência se mantenha com a verdade a qualquer custo. Eu não acredito que qualquer ser humano consiga de fato manter a verdade a qualquer custo. É o que você Qual falou. É o exemplo que você daria Você acabou de concreto falar. numa relação a dois? Não estou dizendo da relação a dois. A gente está falando a qualquer custo. O exemplo da Ava num quarto seguro e alguém pergunta se ela está em casa. Isso não existe. Mas vamos tirar a situação extrema, que é quase uma falácia. Assim, vamos pensar numa situação concreta. Seu casamento. Tá. Há coisas que você não pode dizer? Imediatamente, eu não consigo pensar em alguma. Mas por quê? Eu acho que porque a gente estabeleceu uma relação muito transparente. Eu, outro dia, falei pro Thiago, eu sinto ódio de você e por questões muito específicas do nosso dia a dia. Eu tava realmente com muita raiva. Ele falou, nossa, que coisa horrível de me dizer. Eu falei, bom, eu preciso poder te dizer para que a gente possa sentar para conversar e superar isso. Agora... Existem sentimentos que, em algumas situações, passam por mim, e graças a Deus eles vão embora, que eu vou falar com a minha terapeuta, mas eu não vou dizer para ele imediatamente. Nessa situação específica, eu fui lá conversar. Mas existem momentos em que eu acho que o sentimento é meu e que eu não preciso abrir para ele, para que a gente estabeleça uma conversa. Eu posso só falar com a minha terapeuta. Capacidade, E eu acho, Gabriela... Olha só, deixa eu falar uma outra coisa.
Eu tenho a sorte, por exemplo, de não ter me apaixonado por uma outra pessoa durante o percurso aí da minha vida com o Thiago, durante esses 11 anos. Mas, entretanto, todavia, se isso acontecesse e eu achasse que era apenas uma idealização e que não é uma coisa que eu quero levar a cabo, eu não trairia, porque eu acho sinceramente que é uma submissão do outro a um exercício da sua liberdade que eu não admito. Então tá aí meu critério de mentira. Mas eu não sei se eu diria. E não acho, por exemplo, que ele deva me dizer. Eu, inclusive, digo pra ele que se ele tiver um lapso e tiver uma noite tórrida de amor com alguém, acordou no dia seguinte, percebeu que foi um erro, não quer manter aquilo, eu prefiro que ele não me conte, porque eu não quero ter que lidar com aquela verdade. Sabe a pessoa do Pitaco no BO? Perfeito. Eu não quero. O Thiago não pode lhe contar, mas eu queria lhe dizer. O quê? Ah, não, mas eu também não quero que você me conte, não. Ah, tá, ninguém pode contar. Aí, então eu vou ficar em silêncio. Nós temos uma relação profissional há muitos anos, certo? Eu quero que você diga pra mim o que você pensa de mim a todo momento. Eu quero que você fale pra mim todas as vezes em que você falou, puta que pariu, que mulher chata, não aguento mais. Não. Eu quero que você guarde pra você. Se por acaso aquilo não se dissipar e a gente pensar, poxa vida, talvez não dê mesmo pra gente continuar, aí a gente vai precisar ter essa conversa. Mas numa boa, você precisa dizer o que você tá pensando a todo momento pra pessoa. Isso é inviabilização de convívio de maneira absoluta. Isso não é talvez uma idealização. Eu quero uma relação que eu possa pensar como eu penso comigo mesmo. Eu quero uma relação com tal grau de confiança. Vou lhe dar um exemplo. Conheci um casal em que durante as brigas eles se arremessavam objetos. Isso para mim é inconcebível. Também acho. É inconcebível. Mas eles se arremessavam objetos com certo dano patrimonial e aparentemente nunca com dano físico. Além de irritadiços, eles tinham péssima mira. E voavam cinzeiros, voavam objetos, pesos de papel, etc. Quem que tinha que pagar depois? Quem arremessou? Não sei se tinha um código de indenização justa e prévia, como diz a Constituição. Então, eu olhei para esse casal e eu jamais seria capaz de viver numa relação assim e pensei, devem se amar muito porque não conhecem limites para as manifestações de ódio. Ou seja, eles têm certeza que após o cinzeiro arremessado, que o outro se abaixa e quebra o espelho atrás, eles vão voltar a conviver. Porque eu não conseguiria conviver. Esse grau de briga, eu me lembro de um filme Marido da Cabeleireira, que depois da primeira briga ele se mata. Esse filme Marido da Cabeleireira mostra que há relações que parecem discutidas em filmes como Eu Sei Que Eu Vou Te Amar, que para você brigar dessa forma, parece que você tem que ter uma certa segurança. Porra, carnal, tudo bem, mas você pode ter uma segurança. Eu tenho segurança de que o meu casamento sobrevive a brigas. Eu tenho segurança de que a nossa relação sobrevive a brigas. Mas a gente precisa mesmo toda hora? Não, toda hora não precisa. Então, entendeu? Eu tenho certeza. E para mim, você estabelece isso como um acordo quase que pré-matrimonial. Violência física encerra a capacidade de diálogo. Sim. Violência física, incluindo objetos arremessados ou quaisquer outras coisas, encerra a capacidade de frases. O meu pai não admitia xingamento. Xingamento. Fala que a minha mãe tava, se ela falava, isso é bobo, bobo, ele falava, agora acabou a conversa. Enquanto respeito pressupõe a gente não usar xingamento. Não, eu acho que do ponto de vista ideal, sim. A pergunta é se você consegue discutir assim. Gabriela, eu acho a sua atitude inadequada ao código que nós estabelecemos. E você responde, respeita o seu ponto de vista, mas introduziria o contraditório. Então, mas aí você consegue essa conversa jurídica mas formal? Aí, agora, aí é o acordo, porque você vai admitir, por exemplo, que a pessoa olha pra você e fala, você é um filho da puta? Não sei da vida da mãe dele, mas em todo caso... um cuzão, vai até colocar Ele também teria que medir o diâmetro. Vai, pelo amor de Deus. Não, mas você fala a verdade o tempo inteiro? Nunca, jamais, em hipótese nenhuma. O que você mente no seu casamento? Quase tudo. Porque eu acho que a questão da mentira é sempre a seguinte análise. Qual é o dano menor e o dano maior? Você vai dizer que isso é ética pragmática, é Kant, mas qual é o dano menor, o Stuart Mill, o dano maior, o dano menor? E acho que a filha da putagem, né? Uhum. Não, porque nós temos que colocar a filha da putagem nessa conta. Porque nem todo mundo só pratica essa mentira lindinha que a gente está defendendo aqui. Claro, lindinha a partir dos nossos critérios. Mas tem entre
esse indivíduo e o grandíssimo filho da puta que mente, que finge, que manipula para conseguir o que ele quer, temos que considerar essa pessoa também, né? Conheço algumas. Nós lemos no Pitaco sobre as mentiras piedosas. Não vou revelar a minha mãe, que ela era casada com um adúltero. Eu tenho pessoas que eu conheço que eu evito dizer a verdade, porque não são pessoas psicanalizadas, não são sábias, não são equilibradas. E se eu manifestar exatamente o que eu penso, eu vou introduzir um dano que vai exceder a capacidade da pessoa absorver. Por isso que eu digo, e uma coisa que eu aprendi mais fortemente nos últimos anos, psicanálise não é para todo mundo. Quando você desnuda sua atitude e se inclui no processo, que é um dos impulsos psicanalíticos, e passa a desconfiar das suas mentiras ou das suas justificativas, quando você introduz o seu eu nas histórias e para de dizer que você é injustiçado, perseguido, sua família não entende, o mundo não lhe entende, seu chefe lhe persegue. Quando você percebe essas coisas, é muito difícil, mas é um processo libertador. Mas ele é para todo mundo. Todos os psicanalistas com quem eu tive contato e fiz a mesma questão dizem, não é para todo mundo. Porque tem gente que não pode conviver com esse grau de desnudamento. Não tem condições de enfrentar isto. Eu estava, enfim, falando sobre as pessoas que são inadequadas no trato social, e eu acho que talvez a minha premissa, que é a premissa desses autores que eu citei aqui, é também de que todos nós mentimos, em maior ou menor grau e a partir de diferentes critérios. Como a gente já falou aqui, tanto na construção da história, como na construção da nossa história pessoal, então, na memória de maneira geral, a gente seleciona dados do passado, alguns inclusive inventam coisas, né? Mas a gente seleciona dados do passado e dá para eles uma determinada interpretação. Então, em alguma medida, aquilo é também uma mentira, porque não um retrato fiel do passado. O próprio discurso de algumas pessoas, dessa sinceridade absoluta, de um padrão moral mais elevado, porque eu sou plenamente transparente, absolutamente autêntico, é um tipo específico de narrativa própria, construída para dar para a sua vida um determinado significado e para a sua existência um determinado valor. Por que estou dizendo isso? Porque no VOE, que é o meu curso, meu treinamento em comunicação, eu falo muito sobre a nossa compreensão equivocada sobre a autenticidade e como isso pode nos prejudicar. Há muitas pessoas que se sentem constrangidas por um padrão moral que foi comunicado a se apresentarem integralmente em todas as situações. E como isso é impossível, e a grande maioria de nós, notadamente mulheres, foi socializada para diminuir os nossos feitos, para comunicar essa humildade, a modéstia, a gente tende a chegar nos espaços e trazer para as conversas uma diminuição da nossa existência. Eu não sou tudo isso. Não, longe de mim falar. Quando as pessoas, eu tenho algumas advogadas que chegam para mim e falam, eu sou advogada, mas assim, claro, muito menor que você. E eu falo, para de se diminuir. Você está tendo contato com alguém que você admira, porque é isso que você está me dizendo, é a possibilidade de um contato profissional interessante. E em vez de você chegar trazendo para mim aquilo que você tem de melhor, você se diminui. Então, quando você vai num primeiro encontro, você não deveria dizer os seus defeitos num primeiro momento. Eu não acho que deva ser assim. Quando você vai para uma entrevista de emprego, o que você deve levar são as suas características dentro do conjunto de características que você tem, que são consideradas as mais úteis para aquele cargo que você objetiva. E deixar de lado essa ideia de que a gente precisa se diminuir o tempo inteiro para que nós sejamos moralmente superiores. Porque não tem imoralidade aí. A nossa apresentação de nós mesmos é sempre uma edição. E não há nada de errado em a gente editar
intencionalmente a nossa apresentação para o mundo, desde que nós não falseemos a realidade, mas editar intencionalmente aquilo que a gente apresenta para o mundo num manejo estratégico de persona. Então, eu vou ocupar esse espaço, eu estou falando com essa pessoa, o meu objetivo é esse aqui, e a partir da análise desses elementos, eu vou selecionar dentre as qualidades e defeitos que eu tenho, aquilo que eu considero mais pertinente para alcançar o meu objetivo. Isso é legítimo, nobre e moral, no meu ponto de vista. E essas pessoas que propagam a mentira da autenticidade plena, acabam constrangendo os outros a se sentirem mal quando fazem esse tipo de coisa. E isso é pressuposto para a gente alcançar o que a gente deseja. Porque a nossa relação com o outro depende dessa análise do outro, depende da gente se fazer ser visto da maneira mais adequada para a gente conseguir o que a gente quer. Então vou lhe sugerir para votar na seguinte narrativa. Eu sou Deus. Eu prometi a 400 mil pessoas no Egito que vou libertá-los da escravidão. Não precisa se preocupar, porque eu é que vou tornar o Nilo sangue, gafanhotos, pragas, etc. E finalmente vou matar os primogênitos. Você vai ser liberto e você vai ganhar uma terra. Vai demorar 40 anos para chegar lá. O trajeto original seriam 3 semanas, por vários problemas vai demorar 40 anos e toda aquela geração que recebeu a promessa da liberdade vai ter morrido. Já serão os filhos. E ao entrar nessa terra prometida, você vai ter que lutar contra Jericó, contra Moabitas, contra filisteus, e muitos vão morrer. E a terra que estão te dando, convenhamos, não é assim a pradaria americana, não é o pampa gaúcho ou argentino com solo de glaciação. É uma terrinha difícil para a agricultura, um pouco mais fácil na Galileia, muito difícil na Judéia. Este é o prêmio depois de 40 anos. Não foi dito no contrato, só disse, eu vou te levar para Canaã. E o próprio Moisés não entrou em Canaã. Isto é mentira ou é ocultar cláusulas leoninas? Você julgaria Deus em um tribunal? Não acho que ele mentiu, acho que ele ocultou. Eu acho que valeria a pena na negociação do contrato ter exigido mais detalhes sobre o trajeto. Aí, desculpa, mas... eles não perguntaram, ele então... mentiu? Não, falou, ele vou levar. Vou levar. Vou levar. Como vou levar? Ninguém me perguntou, aí não falei. É como alguém lhe dizer, eu vou levar um final de semana em Santos, fica aqui a 50 quilômetros, 50 quilômetros a pé você vai levar 1 ou 2 dias, mas levei. Você vai levar 40 anos, na verdade, para chegar a Santos. E sabe, vou te dar outro exemplo. O que eu acho que não pode? Então, porque eu falei da edição, tá? Não pode assim, você, carnal, publicou um livro e o livro foi um fracasso. Você fez 100 cópias do livro e o livro não vendeu 12. Obviamente estou falando um número absurdo. E aí você divulga como um grande sucesso. Autor de best-seller. Isso é errado, porque é mentira, entendeu? Isso é mentira. Agora, se você vai para uma entrevista de emprego e diz, eu publiquei um livro, eu publiquei um livro. Você publicou? Publicou. Entende o que eu estou dizendo? Eu não acho que você precisa... E várias pessoas leram. 12. Exato. Mas eu acho assim, você foi na entrevista, você falou, eu publiquei um livro. Ninguém te perguntou sobre o resultado? Editou e entregou aquilo que lhe é favorável. Alguém perguntou, você vai ter que dizer. E aí, a edição tem que ser intencional e consciente para perceber se, ao trazer aquela informação, você não está abrindo um flanco no qual você tem fragilidade. Porque ao ser perguntado, o que eu acredito é que o comportamento não só ético, mas estratégico é você dizer a verdade, porque se você mentir e depois descobrirem, você corre um risco importante. E quando não é uma mentira, mas é uma simplificação, porque você interpreta que o seu receptor não tem condições de acompanhar a explicação. Criança de 3 anos pergunta, mamãe, de onde eu vim? Seu pai introduziu o pênis na minha vagina, ejaculou dentro de mim, isto causou uma fecundação. A criança não vai entender isso. Mas você fala que o seu pai... a mamãe e o papai, vou falar como eu falo pra Ava? Como que eu fui parar dentro da sua barriga? A mamãe e o papai se amavam muito. A mamãe e o papai se abraçaram, ficaram bem juntinhos e o papai plantou uma sementinha na barriga da mamãe
e aí você cresceu na barriga da mamãe. É bonito porque sêmen vem a mesma ideia de semente, então você foi no mesmo campo semântico. Percebe que não tem cegonha e tal. Eu não tô entrando nos detalhes que ela não consegue compreender, mas é uma explicação que, inclusive, é muito próxima da verdade. Sim. Amor, uma relação de afeto próxima, corpo com corpo, planta semente. E ela vem. E todas as explicações que a gente dá de Papai Noel, que são as mentiras infantis, elas são explicações porque você pressupõe que essa pessoa não tem condições de entender. Eu vou ganhar o que de Natal? Depende do sistema capitalista, se houver superávit e eu conseguir transportar. Não é, o Papai Noel não é simplificação, é uma mentira. Ele não existe, é uma pessoa fantasiada. E eu falo pra minha filha. Porque eu acho que é muito importante que ela saiba. E eu digo pra ela, a mamãe não vai mentir pra você. Porque ela precisa confiar nisso. De que eu tô falando a verdade. A Ava não acredita em Papai Noel. Não. Ela acredita que existe. O que é o Papai Noel? O que eu falo é, quando a gente vive o Natal, as pessoas ficam felizes, e tem o espírito do Natal, a nossa família se reúne, e aí alguém vai se vestir, a gente vai ter aqui um símbolo desse espírito do Natal, que é o Papai Noel, e aí vai ter os presentes, vão ter presentes. Ela não me pergunta quem compra o presente. Se ela me perguntar quem compra o presente, que é essa história. Eu trago elementos. Se ela me perguntar além disso, eu vou dizer a verdade. Tecnicamente, a maior mentira não seria a pessoa fantasiada, mas a própria ideia do Natal. Ah, por quê? Porque Jesus não nasceu a 25 de dezembro. Tudo bem, mas eu não falo que o Natal é Jesus nasceu. Eu digo que é um sentimento que a gente partilha em família. E a gente partilha. Ok. O sentimento existe, não existe? Você preserva o conteúdo cultural e esvazia o sentido religioso. É uma escolha. Isso não é um problema. Eu também não acredito na verdade doa quem doa, porque eu acho que não se sobrevive, uma sociedade não sobrevive a isso, né? E, inclusive, nós precisamos só ter consciência que nós gostamos das mentiras doces. Gostamos. Eu não votaria num candidato que me dissesse o seguinte: vote em mim, porque eu estou precisando desse cargo de senador. Durante 8 anos eu vou ter salário e vou para Brasília, pago tudo pelos impostos, vou ter poder e eu vou favorecer minha família. Não, eu não aguento isto. Eu quero que ele diga que ele vai renunciar 8 anos da vida dele, eu, um desconhecido, e vai, para me beneficiar durante 8 anos, ele vai lutar pela minha categoria e vai fazer tudo que tiver ao alcance dele para melhorar meu padrão de vida. Ele não me conhece, não sabe meu nome, não, mas eu exijo que ele diga isto. Não, eu exijo que ele diga isto. E isto é difícil, não, porque isso desestrutura toda a política. Por que nós formamos esse partido? Que nós temos interesse de pessoas que querem melhorar o Brasil. Mas você não acha que pode haver, e pode haver paralelamente? Ah, não sei, eu acho que as coisas são mais complexas. Óbvio, tem um filho da puta, não tô excluindo. Mas não sei, penso nas coisas de maneira mais complexa. Eu acho que a história da mentira é um tema delicado. Não, é muito delicado. E eu toquei em casamento por muitos anos, e é um momento que eu acho bonito no casamento e ao mesmo tempo significativo. O padre, toquei em casamentos católicos, perguntava se era por toda a vida que fariam isto. Metade da igreja ou mais era formado por gente que tinha dito sim e tinha tido um outro casamento. E aí a pergunta é: eu agora acredito que este vai dar certo. Pois é, mas será que é mentira se no momento eu acredito naquilo? Não, sem sombra de dúvida, não é mentira, porque os noivos e as noivas sinceros acreditam naquilo, mas eles não deixam introduzir o contraditório da experiência. Né? 100% ou 50% dos aviões dessa companhia caem. Eu vou entrar nela, não, no meu caso não vai cair. Você que fala, né? A vitória da esperança sobre a experiência. Exatamente. Então, é isso, não é uma mentira. A noiva sincera, né, o noivo sincero estão ali querendo que seja por toda a vida, na saúde e na doença, é óbvio. Na riqueza e na pobreza, na acredita? Riqueza e na pobreza. E ali tem pessoas que disseram o mesmo. E deveria haver um minuto de hesitação. Ou seja, eu quero que seja assim, porque eu amo esta pessoa e nesse momento esse amor é tudo para mim. Mas eu já amei outras pessoas que hoje eu odeio. Eu já namorei outras pessoas que depois eu não queria ver nem pintado de ouro. Eu já fui abandonada, eu já abandonei
Por que que agora vai dar certo? É o meu desejo. E a mentira é a vitória de um desejo sobre a realidade. Eu tenho um desejo e eu sou um professor que durante décadas recebia atestados médicos falsos. Décadas eu recebia atestados médicos de tios e pais de alunos que disseram que o aluno estava com infecção gravíssima no dia da minha prova, sendo que ele assistiu às aulas até a sexta aula e na sétima, que era minha, ele teve uma infecção gravíssima, por coincidência, dia de prova. Décadas. Mas isso é muito errado. De documentos oficiais mentirosos, de alguém que fez um juramento de Hipócrates, de alguém que fez décadas de mentiras sistemáticas. E essa proliferação da desonestidade tem um dano mensurável. Eu trouxe aqui a pesquisa do BID Brasil, América Latina e Caribe sobre grau de confiança. Os brasileiros e latino-americanos confiam menos nas pessoas do que o restante do mundo. Apenas 12,6% dos latino-americanos acreditam uns nos outros. Apenas 1 em cada 20 brasileiros, 5%, acredita que pode confiar na maioria das pessoas. É o índice mais baixo de toda a América Latina. E a gente vai ler no clube, mês que vem, o livro A Cabeça do Brasileiro, que é uma pesquisa amplíssima, realizada em 2002 e depois em 2022, 2023, e, portanto, acompanha a evolução na mentalidade do brasileiro e mostra que esse grau de desconfiança tem impacto hoje, né, na última pesquisa, inclusive nas relações familiares, que a confiança se deteriorou. E isso tem um custo porque você precisa de muito mais regra, de muito mais burocracia, porque as pessoas não acreditam umas nas outras. Então, eu fico pensando que uma educação, um pai que vai atrás de um atestado médico falso para o filho, não só o médico, mas o pai, essa é uma educação horrorosa. E o que é pior, Gabriela, é que essas mentiras que ocorrem, elas vão erodir, elas vão desgastar a confiança nos bons médicos. Sim. E nos bons pais. Então, eu sou obrigado a um ceticismo sistemático. Eu sou obrigado a isto porque, infelizmente, a maioria funciona bem, mas existe uma minoria que não tem qualquer compromisso com a verdade ou com a ideia de lisura. Estão ensinando aos filhos isto, não? Sim, o Karnal, você sabe que eu dou muita palestra de compliance em empresa, e a gente fala sobre, claro, cumprimento de regra, e eu quero achar aqui a pesquisa, mas é um fenômeno conhecido como ladeira escorregadia, e é o que o Dan Ariely fala, de que quando a mudança é abrupta, a gente tende a não se engajar na desonestidade. Então, que a desonestidade, ela acontece e ela se agrava quando a coisa é gradual. Então, quando você vai normalizando pequenas transgressões e aí, paulatinamente, você vai condicionando o seu superego a não gritar quando você está quando você está adotando um comportamento desonesto. Você falou da marca falsa. Uma pesquisa citada também no livro do Dan Ariely mostra que quando participantes das pesquisas receberam óculos de grife, sabendo que eles eram falsificados, eles adotaram um comportamento mais desonesto, mesmo que eles tivessem recebido e fosse parte da pesquisa. Então, que isso abre espaço para comportamentos mais graves. E, na vida, eu aprendi uma coisa que é importante, assim, eu já convivi com pessoas nas quais eu percebia pequenos traços de desonestidade, não dessa mentira piedosa, não do comportamento que não é autêntico, aspas, sincero, aspas, mas na verdade inadequado, intrusivo e grosseiro. Mas é a mentira mesmo. Então, falsear uma situação para se autopromover, por exemplo, entrar de penetra numa festa, ou mentir sobre uma realização profissional. E eu, embora não as pratique, eu sei que eu sou um pouco severa no meu padrão moral. Acho que essa é uma coisa que a gente já conversou. Mas eu passei um pano. E essas amizades, depois, foram amizades que se mostraram absurdas. Assim, eu depois percebi que a pessoa era uma pessoa realmente desonesta e que aquilo eram sinais que eu deveria ter observado. Então, acho que ao longo da vida eu fui me tornando menos tolerante
com os pequenos deslizes éticos das pessoas com as quais eu convivo, sabe? Fui realmente Esse é um princípio me afastando. de ética filosófica, fiel no pequeno e fiel no muito. Sabe o que eu reflito quando eu vou a Paris, a Place Vendôme? Ali é um monumento, a coluna da Place Vendôme, que comemora uma das maiores vitórias de Napoleão, que é a Batalha de Austerlitz. Austerlitz para os franceses. Austerlitz. E ele ali, né? Nessa Bonitão. batalha, imitando as colunas de Marco Aurélio e Trajano, Napoleão usou de várias mentiras. A primeira delas, fez circular uma falsa edição do Jornal Oficial de Paris, dizendo que ele tinha sido derrubado em Paris e que ele precisava retornar imediatamente. Ele abandonou uma colina estratégica onde ele estava, que era um ponto de grande altitude para poder dominar o cenário, e ele abandonou aquela colina, mostrando que ele estava em fuga. Ele estava em fuga. As tropas russas e austríacas, combinadas em maior número do que as francesas, avançaram sobre um lago congelado para poder atacar Napoleão pelos flancos. E ao fazerem isto, ficaram sob um lago e Napoleão mandou bombardear o lago e essas tropas se afogaram. Napoleão venceu naquela data, um ano antes da sua coroação, porque a coroação dele é para coincidir com a vitória. Napoleão venceu com uma série de mentiras. O embaixador prussiano que estava indo para a batalha entregar a declaração de guerra da Prússia a Napoleão, quando chegou lá, Napoleão era vitorioso. Ele guardou a declaração e se inclinou ao imperador, dizendo que a Prússia vinha saudar a majestade imperial, que tinha acabado de vencer 2 imperadores, o da Áustria e o da Rússia. Os canhões dessa batalha foram pegos, fundidos, e se fez um monumento, que é a coluna Vendôme, derrubada pela Comuna, mas refeita. E lá está o monumento à mentira. E nós olhamos para o imperador lá em cima, o homem que mentiu para russos e austríacos e recebeu a mentira de prussianos. Este homem é um herói e você vai lá se hospedar no Hotel Ritz. Não, se me hospedar ainda não me hospedei, mas comer no restaurante. Não acho que vale a pena o preço. Não sei, às vezes é bom. Não acho que vale a pena, não. Tem coisas que eu prefiro comprar uma bolsa. A mentira celebrada em uma coluna. Mas a gente cultua muitos filhos da puta, né? Sim. Eu tô falando palavrão nesse episódio, né? Especificamente eu falo de um aspecto da falta de caráter, que é Sim. a mentira. E como nós fazemos isso, e fazemos com frequência. E os preços da nossa sinceridade. Quer dizer, quantos seremos sinceros em relação a tudo isto. E é uma cultura da mentira. Né? Uma Triste. Cultura daquilo que nós esperamos que seja dito e que seja falado, e que as pessoas disfarçam a verdade ou omitem a verdade ou francamente contam algo errado, omitem dados do contrato, como eu falei de Deus no Êxodo. Mas eu acho diferente. Omitem dados do contrato. Disfarçam a verdade, não sei. Omitem, depende do contexto. Agora, mentir deliberadamente, aí é perigoso. A gente pediu pro pessoal no Instagram falar sobre as mentiras que eles contam para si mesmos. E teve uma pessoa que falou que a mentira que ele conta para si é: ninguém é melhor que eu. E eu li essa mensagem e achei que é uma bobagem tão grande, porque é claro que existem outras pessoas melhores que você em diferentes aspectos. Você será melhor que algumas pessoas em algumas coisas, outras pessoas serão melhores que você em outras coisas, mas eu fiquei pensando, por que dessa mentira? Assim, qual é o impacto negativo da gente reconhecer que há pessoas melhores? Eu, na verdade, penso que admitir que existem pessoas melhores é admitir que a gente tem a possibilidade de aprender, é admitir que existe um horizonte para a nossa evolução. O que é preciso é você perceber que você hoje é melhor do que você ontem. Fora disso, os outros importam tão pouco, assim, achei que... É um erro estratégico a comparação com os outros, porque haverá alguém pior que você, isso provoca presunção, e haverá alguém melhor, isso provoca depressão. A comparação, como você diz, e eu concordo, é só consigo. E consigo no tempo. Você é melhor hoje do que era no início da pandemia em 2020? Nesses últimos 6 anos você melhorou? Se você não melhorou, que pena, você pode melhorar. Agora, a admiração para pessoas que têm melhor desempenho que você tem que ser prática e estratégica. Gabriela fala bem inglês. Eu não vou invejá-la nem achar que ela é melhor do que eu. Quero saber quem foi o professor de inglês dela para eu buscar o mesmo. Então é isso. É uma característica de admiração estratégica. O resto é inveja. Inveja é improdutiva.
É o problema que agora quem tem menos colágeno vai se lembrar. Corrida maluca, o Dick Vigarista. O Dick Vigarista tentava vencer todas as corridas trapaceando. Ele perdeu todas, porque ele gastava muito tempo querendo prejudicar os outros e não investia no seu próprio carro. Este é o problema da inveja e da trapaça, é improdutivo. Não, então é bom não ser Dick Vigarista, porque você vai perder lugar para Penélope Charmosa, por Peter Perfeito, para os irmãos Bedrock, para o Cupê Mal Assombrado e para todos aqueles, a quadrilha maluca, todos aqueles que estavam no desenho que venciam porque se preocupavam só com o seu carro. Tem uma outra mensagem que chegou aqui que eu achei muito boa. Ela fala assim: a mentira que eu conto a mim é acreditar que o meu valor não depende do reconhecimento das pessoas que me rodeiam. E aí eu tenho uma notícia positiva e uma notícia negativa. A notícia positiva é que, de fato, você precisa atribuir a si mesma um valor que independe da avaliação dos outros. Então, isso é como você se enxerga, como você avalia o seu desempenho e a sua evolução, qual é o seu grau de comprometimento com a sua vida, com os seus sonhos, com a sua relação com os outros, com o seu grau de gentileza, solidariedade, enfim. E esse é o seu valor. Mas, entretanto, todavia, nós vivemos em sociedade. E para alcançar os nossos objetivos, a gente vai depender do valor que outras pessoas atribuem a nós. E por isso que é tão importante, a gente aprender a manejar estrategicamente a nossa persona. Então, a intencionalmente selecionar quais são os elementos que a gente vai apresentar para os outros, dependendo do outro, do contexto e do objetivo que a gente quer atingir. Esses dias eu assisti um seriado, Karnal, e o pai falava para o filho que nunca é bom avaliarmos a nós mesmos a partir dos olhos de uma pessoa infeliz. Achei muito bom. E talvez uma pessoa eufórica também produza uma lente ruim. Claro. Santo Inácio diz que nenhuma decisão pode ser tomada gargalhando ou chorando, porque ela será perturbada pelo momento. Precisa de uma certa... Eu gostei desse aqui que diz, a Gabriela Macedo, eu vou ver o Brasil ganhar o Hexa. Não tem como, Gabriela, você profetizar isso, porque eu não sei a sua idade. Se você tiver mais idade pela frente, nos próximos 40 anos, há uma chance matemática de você ver o Hexa. Eu talvez não, mas você talvez consiga. Mas eu gosto daqueles que dizem assim, por exemplo, amanhã vou à academia. Mentira, o outro. Clássica. Eu como bastante fruta. Não emagreço por causa da tireoide. Exatamente, esse eu gosto, né? Posso encerrar com o melhor de todos? Fale. A mentira que a pessoa conta é que eu já namorei o Renato Gaúcho. É. E qual o gênero dessa pessoa? La madre de Kiko. A madre de Kiko. Ah, a Dona Florinda. A Dona Florinda é sempre muito interessante. E está começando mais um Platitudes. Tá começando? Tô mentindo. Vai! Esse stand-up comedy. Bom, Leandro Carnal. E Leandro Carnal. Eu tô mentindo que ela não tá aqui também. Essa é a pergunta do Fausto, é a pergunta do Goethe. O que você faz depois que todos seus desejos forem atendidos? Mas os budistas nos ensinam que a atenção aos desejos é infinda. Eu já contei isso em palestra. Eu fui à China 2 vezes de classe econômica. Cheguei lá com escoliose, cifose, lordose. Quando eu fui a primeira vez de executiva, foi uma delícia, né? Fui mais 4 vezes de executiva. Quando eu fui a primeira vez de primeira, eu disse, nossa, como é que eu andei naquela executiva? Porque é uma maravilha. E voltando do Japão de primeira, eu vi a propaganda da classe Residence, que são 4 camas king com chuveiro. Não. Agora, como nós tivemos empresas bilionárias como Kodak que quebraram, a segurança de que você ganhando 100 bilhões você está seguro, ela é falsa. E aí eu pensei, se eu tivesse $38 mil para fazer uma viagem, eu não desejaria agora ter o meu próprio jato. E quando eu tivesse meu jato, um Gulfstream, eu desejaria um jato, um Boeing com uma monarquia saudita. Mas veja, um desafio para o nosso primeiro dia de bilionários é que você precisa encontrar pessoas de altíssimo padrão e confiáveis. O caso da morte do Safra em Mônaco, ele mostra como é difícil você estar cercado, porque ele foi morto por um enfermeiro. O enfermeiro tocou fogo na lata de lixo
e planejou salvar o Safra para ser recompensado. Mas o plano não deu certo. Mentiram para o meu pai que ele tinha um câncer. E o médico disse que, tendo ele um perfil depressivo, saber que ele tinha um câncer terminal aumentaria a chance de depressão. Eu votei por contar. Meus irmãos e minha mãe votaram por não contar. Carnal é Kant. Ou seja, mal menor. Ele morreu sem saber a causa morte. Apenas perguntava por que ele estava fazendo tanto vídeo e foto dele. Ele só perguntava isso, mas ele morreu sem saber que tinha câncer. Eu acho um absurdo, mas essa mentira piedosa é muito utilizada, né? Você precisa de pessoas, se você pretende uma vida internacional, fluente em línguas e confiáveis. Por isso que o plano do Igor é bom, né? De ficar pelado numa ilha. Pelado numa ilha.